Vai, Yuri. Questão 5. Leia, questão 5, você gosta de conversar bastante. Alto. É, gosta de conversar com seu amiguinho, é só. Vai sim. Vai. Eu não penso em congelação. É eu, ué? Quem faltar e não tiver lista, procura o chefe ou o chefe anterior. Viu? Tá ligeiro. Obrigado, agora eu te devolvo. Me lembra também. Vai, minha amiguinha, lê por gentileza. O congelador de uma geladeira é localizado em sua parte superior, porque a transmissão de calor em seu interior se faz predominante por convecção e o ar. Convecção aí? E o ar. Beleza. Lembrando que ar. Desce. Tudo bem. Lembrando que o conteúdo para a gente estar resolvendo esse tipo de atividade é processo de propagação do calor. Isso que é fácil. Eu falei lá nos slides, né? Sim. Quando eu entrei no processo de convecção, falei várias coisas, né? Faltam muitas ainda, mas já dá para entender como é que funciona. Convecção só acontece em fluidos. O que é fluidos mesmo? Líquidos, vapores e gases. Lembrando que vapor e gás são estados diferentes. Mas na frente vai ajudar um pouquinho, eu acredito, passar ali para você entender. Nem que seja uma aula. Fluidos em geral, gases, líquidos e vapores. Quando é isso, é convecção. Convecção é dada por causa do deslocamento de uma certa massa que é resfriada ou esquentada. E quando a gente esquenta, as partículas ficam mais longe um pouquinho, porque elas estão mais agitadas, fica menos denso. Quando esfria, fica mais juntinho, diminui a agitação, então fica mais denso, mais pesado. Então você tem um deslocamento. E na geladeira o básico é isso. Na convecção, você coloca o congelador em cima, esfria, o ar pesado desce, o ar quente sobe. Então aí você tem letra A, quente desce. Não. B, quente sobe por ser mais denso. O quente sobe por ser menos denso, mais leve. É mais leve e menos denso, a palavra certa. C, frio desce por ser menos denso. Não, frio desce porque ele é mais denso. D, frio desce e quente sobe. E letra E, frio sobe. Não, a única que bate é a letra D. Fechou. 6. Lê aí, velho. Em nossos casos, geralmente são usados. A rocha. Vai? Em nossos casos, geralmente são usados pisos de madeira ou de borracha em quartos e pisos cerâmicos na cozinha. Por que sentimos o piso cerâmico mais gelado? Então isso aqui é tranquilo. Igual eu comentei com vocês, a gente vai ver isso sempre na nossa vida. E quando você tiver o aplicativo de sensação térmica, é normal. Você pegar na mesa de mármore, sentir que ela está geladinha. Antes de você encostar em algo metálico, você vai ter aquela lembrança, né? Aquela memória de sensação térmica gravada ainda, de pô, tá frio. Isso tudo está associado a duas coisas, para ser sincero. Condutividade térmica e calor específico. Eu vou falar isso um pouco mais adiante. Porque sentimos o piso cerâmico mais gelado. Já vamos falando e justificando, né? Letra A, porque o piso cerâmico está mais quente. Não. Começar, nada a ver. Se eu estou sentindo que ele está mais frio, não é porque ele está mais quente. Bom dia. Obrigado. É Wesley? Quem é o chefe? É? O chefe é Vinícius. É Vinícius. Wesley é quem mesmo, Igor? É você? Sou segundo filho. Ah, não, beleza, então. É que quando você está lá no fundo, lá, no lado, eu não misturei. Isso é Giovanni, então. Beleza, continuando. Letra A está errada. Letra B. O piso cerâmico está mais gelado do que o piso de madeira, por isso a sensação de mais frio no piso cerâmico. Isso é verdadeiro ou falso? Por que mesmo? Da mesma temperatura. Está na mesma temperatura, está no mesmo ambiente. Por que mesmo? É por causa da condutividade. A cerâmica transfere mais rápido que, aqui no caso, é a madeira. Ok? Mas se você for medir a temperatura, é igual para os dois. Deve variar uns grauzinhos de nada lá, vírgulas, alguma coisa.
Sei, porque o piso cerâmico do quarto dá um tom de menos elegante. Piso de cerâmica. Eu, pra mim, essa letra C aqui, velho. Letra C bonita. Tudo a ver. D, porque o piso de madeira troca menos calor com nossos pés, causando menos sensação de frio. Isso é verdadeiro. Exato. A mulher letra E também, né? Talvez ela está muito mais justificada que essa. Porque o piso de cerâmica tem mais área de contato com o pé. Por isso nós troca mais calor, causando sensação de frio. Assim, fica meio esquisito porque o piso de cerâmica tem mais área de contato. Tanto faz, você pode ter um pedaço de madeira do mesmo tamanho. A sensação de frio na cerâmica é a mesma. E na madeira, de quente. Letra D, resposta certa. Não tem nada a ver com área de contato. Nossa, achei que era assim. Ah, eu também, se eu eu tivesse acho. essa B aí. Se fosse na prova, eu marcaria assim. 7 também, de graça. A gente citou sobre ela. Deixa a minha amiguinha, ela acabei. Vamos gastar um pouquinho ela, senão nas duas aulas é perigoso ela assinar o protocolo. Vai lá, minha amiguinha. Numa área de praia, a brisa marítima é uma consequência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água. Apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar, no local, o solo que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando deslocamento do ar e da superfície que está mais fria. À noite ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia. Embaixo. Como a água leva mais tempo para esquentar de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite. O fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Então, beleza. Só olha se tá Tá. bonitinho. Então, beleza. Focando. Isso aqui é o que eu comentei com vocês. Se for para praia, as regiões litorais aí, isso aqui vai acontecer sempre analisando pelo vento, que é mais fácil. E também pela areia, se você estiver descalço, que ela vai esquentar muito mais que a água. E ele falou sobre isso. Isso aqui é por causa da diferença do ar quente e o ar frio. E também tem a função da pressão, não sei se eu comentei isso com vocês, quando ele liga o ar-condicionado, ele resfria também. E por ser mais pesado, vai pressionar o ar quente, né, vai descer, o ar quente subir também. Beleza, justificando isso aqui, letra A. O ar quente que está sobre a água se aquece mais. Ó, de novo. Vou ler antes da alternativa. Como a água leva mais tempo para aquecer de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. Então, pelo que dá para entender, ele quer saber à noite. Letra A. O ar que está sobre a água se aquece mais. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando deslocamento do ar continente para o mar. Correto? Não? À noite não é assim, não? Olha. Aí, de novo. Como a água leva mais tempo para aquecer de dia, mas também leva mais tempo para esfriar à noite, o fenômeno noturno, ele quer saber noturno, em parênteses, brisa terrestre, pode ser explicado da seguinte maneira. O ar que está sobre a água se aquece mais à noite. Isso é verdadeiro. Porque a areia já esfriou. A água está esquentando o ar ainda. Ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando deslocamento do ar do continente para o mar. Continente se tiver no Rio de Janeiro, ali, no Brasil, continente. Isso é verdadeiro. Bom dia. Posso entrar? Sim, eu posso ir. Continuando? Ou você precisa dar recado? Então, beleza. Beleza. E ela está falando do período noturno. Olha a letra B. O ar mais quente desce e se desloca do continente para a água, a qual não conseguiu reter calor durante o dia.
Ele está falando durante a noite, a letra B não justifica. C. O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve na água. Nada a ver. Nada a ver. Uma questão de dissolver na outra em si, não tem nada a ver. C. Serão D. O ar que está sobre a água se resfria, criando um centro de alta pressão que atrai a massa do ar continental. Nada a ver. Para atrair a massa de ar do continente, tem que ter com baixa pressão. E o ar sobre o solo mais quente é deslocado para o mar. Cara, se no solo está mais quente, e a água demora durante o dia, né? Vai deslocar o inverso, né? Do mar para o continente. Aí falou aí, equilibrando a temperatura, a baixa temperatura do ar que está sobre o mar. A resposta é a letra A, porque ele quer saber à noite aqui, ó. O fenômeno noturno pode ser explicado da seguinte maneira. O ar que está sobre a água se aquece mais, porque durante a noite sim, viu? Ali de uns períodos, vamos sonhar que é o mesmo horário que aqui, porque se você nunca viajou as praias da vida, tem praias que escurecem muito mais cedo, umas muito mais tarde, os horários, vocês vão estudar em geografia. Então funciona na prática. Beleza? Oi? Lá já começou lá 6 horas, já tá de noite. Pois é. Aqui agora já tá também. 6 horas já tá escurecendo. Por causa dos fusos horários também. Então, continuando aí, ó, o ar que está sobre a água se aquece mais. Durante esse período de 6, vou chutar 9 horas. É muito tempo ainda. Porque aí você chega lá meia-noite e fala, mas não tá entrando, professor? Meu garoto, ajuda também, né? Dependendo da época do ano, não vai estar mesão, já esfriou tudinho ali, já tá mais uniforme, o ventinho vai estar menor. Beleza? Não é o dia e noite ventando também não. Letra A, questão 7. 8, deixa eu ler a 8, minha amiguinha. Na 8 você tem os quadrinhos, que falam o seguinte nos quadrinhos. Primeiro, então veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Aí o outro amiguinho, eu não conheço esse quadrinho, alguém conhece? E talvez eles tenham nome, eu não sei, mas tudo bem. Aí o brotherzinho fala aí, ó, não completamente. Aí embaixo ele falou assim, como assim, não completamente? Aí o outro falou assim, luvas? O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim... Vai lá, fala, desculpa. Eu também falo muito. Que as luvas esquentam a mão também, igual o sol esquenta a gente. Isso, tão bonitinho. Quais são os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem? Se a gente observar o primeiro quadrinho, então veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos. Isso é qual dos processos de propagação do calor? Qual? Radiação. Então, pela ordem, você elimina a letra A, a letra B e a letra C. Só sobra D e E, correto? Sim. Então, sobra aí radiação e condução. Quando você põe uma luvinha na mão, sua mão vai ficar aquecida por convecção ou por condução? Convecção. Condução. Tem nome ali? Eu confundo muito esses dois, gente. Convecção é É fluidos. meio sólido, né? Condução é fluidos. Esqueci. A nossa, aqui ó, a gente faz... Oi? Conversão ou condução? Condução. É o meio. Você tinha falado da roupa também. Condução, meio sólido. Condução. Condução é meio sólidos. Agora eu vou lembrar. Estou devendo uma aula gravada para vocês dos slides, viu? Eu vou gravar. Condução sólidos, convecção Fluidos em gerais, gases, líquidos e vapores. Eu estou devendo isso aí. Vou gravar os slides. Então o slide está lá também. Eu tenho que mexer neles um pouquinho, tirar a identidade dele lá, que o slide é da outra escola, né? Mas eu vou gravar a aula, vai ficar geral, fica um pouco grande, falando todos os processos. Se precisar estudar, você assiste lá de novo. Vou só ler o slide. De novo. Teve uma questão aqui que a gente respondeu, que ele estava falando sobre irradiação térmica. Se não me engano, é a questão 3 da menina, da Toquinha.
e fechar o Isso. dorso, né, e tal. De novo, se a gente não tem blusa de frio, num momento, você saiu despreparado, achou que não ia fazer frio e fez. Quando começa a esfriar demais, o que acontece? Na verdade, você começa a perder energia térmica demais, o seu corpo, eu acho que é por uma herança histórica, genética, ele já faz alguns hábitos. Um deles é esse aqui. Outros deles, às vezes, é bater queixo. Eu sou homem, bato queixo não. Garotão, não sei quem manda nessas coisas. Eu encontrei uma rocha. E outra coisa, às vezes você começa a se encolher. Isso já são coisas que seu corpo já demanda fazer. Sem você escolher. Você pode ir contra, só que você vai estar danificando mais o sistema. Aí onde eu quero chegar? Quando a gente tem perca de energia térmica, em contatos diretos, vamos falar assim, com a roupa e tal, a gente trabalha isso com uma ideia de condução térmica. E quando a gente faz uma perca de calor, vamos falar lateralmente, irradiação. O foco maior vai ser onde a região que tem os órgãos. Show. Beleza? Continuando. Tem alguém gaúcho? Não vai falar agora não. Tô brincando, a galera tá fumando. Tomando chimarrão. Fumando é que vai, galera. Minas. E a outra região. A galera tá assistindo a live, já derruba. Questão 9. Deixa eu ler ela aí, minha amiguinha. Depois eu deixo você ler outra. Com base na charge e nos conceitos termodinâmico é dentro dos estudos que a gente está fazendo. A gente começa termologia, depois passa para termodinâmica. É correto afirmar que as luvas de amianto são utilizadas porque a condutividade térmica. Aí, se você observar a chargezinha, tem assim, ó. Vai um mate, compadre. Aí o outro fala, não, obrigado. É que esqueci minhas luvas de amianto. O que dá para deduzir aí? As luvas de amianto têm pouca condutividade. Isso, elas têm pouca condutividade térmica. Elas ajudam a proteger a mão do brother aqui, a tomar o chimarrão, para ele... Assim, apesar que tem nada a ver por causa da cuia, né? Eu nunca chupei aquele negócio, não. Mas eu acho que a cuia não esquenta tanto assim, esquenta? Não. Normalmente ela é de... Sério? Não, de madeira, mano. Ela não esquenta muito não, né? Não, nem esquenta. Aquilo ali Pois É é. de cristal, material, não é de cristal, não. Tá falando cuia de cristal. Não tem. Existe? Cuia de Essa eu cristal? nunca vi, não. Só não. Não existe. Mas em resumo, como é só uma charge, algo fictício, vou falar nesse sentido, ele está considerando que esquenta. Então a luva seria para proteger, dificultar a troca de energia térmica entre a cuia de cristal e sua mão. Então a luva de amianto realmente tem um poder ruim de transferir energia térmica. Certo? Então letra A. Aí ele fala assim, ó, de novo. Vou ler no chat. Vai no mate, compadre. Não, obrigado. É que eu esqueci as minhas luvas de amianto. Aí ele fala assim, ó. Não é aqui que vai casar, não. É correto afirmar que as luvas de amianto são utilizadas porque a condutividade térmica. Letra A. Da cuia de cristal é menor que a do líquido. Condutividade térmica, que é transferência de energia térmica. B. Da cuia de cristal e do amianto são iguais. Não é igual. Do amianto é menor que a da cuia de cristal. Correto? A condutividade da cuia é menor. Da luva de amianto é menor do que a cuia. É a letra C? Letra C. De novo, talvez ficou um pouco confuso. É correto afirmar que as luvas de amianto são utilizadas porque a condutividade das luvas é menor do que da cuia. Como assim, professor? Quem tem menor condutividade térmica, aqueles valores que eu mostrei na tabela. Sim. Quem tem menor valor de condutividade térmica é ruim para doar energia térmica, é ruim para aquecer. Então, a luva de amianto ela é ruim para aquecer, mas a cuia de cristal não, ela é boa, ela aquece muito. Por isso que ela fica quente por fora. Exemplo do copo, né? Que você falou Isso. de plástico e de vidro. Quem tem menor condutividade térmica? Calma, eu nem pus as opções. Copo de cristal, e aí, e agora? O copo de plástico ou o copo de alumínio?
Copo de plástico. Para ser mais radical, o copinho do elefante ou de plástico. O de plástico tem menor condutividade. Quem tem maior? Do elefante. Extrato de tomate. Você não é raiz, não? Essa aqui eu não conhecia como copo de elefante. Nós usamos até o de Você é plástico. um copo mesmo já, né? Copo de extrato. Até o de plástico, né? Tudo bem, é o que eu tô fazendo. Isso aqui é um vídeo pago. 10. E deixa eu ler também, minha amiguinha. Na 10. Não, é porque tem umas questões de falar um pouquinho mais detalhado. Né? Essa é uma leitura técnico-científica. Na 10 aqui, esse sistema muita gente conhece, talvez tenha até na sua casa. O que é isso? O que é isso? Aí na 10, o que é? Qual é o nome? Coletor solar. Oh, a galera que, eu não sei se isso tem mais, lá na Vila Andrade, quando inaugurou as casinhas, isso tem muito tempo, a maioria das casinhas, o que eu lembro, a todas as casinhas tinha em cima uma paradinha cromada. O que é aquilo? Não, acho que É um aquecedor de água só, não é lá não? nem todas não tem não. Não era todas que tinha não, né? Aquilo lá, se eu não me engano, eu posso estar errando aqui, mas pelo desenvolvimento, aquilo lá é um aquecedor de água, aquecedor solar. É essa representatividade aqui, ó. Você tem um painel que é coletor de energia térmica, eu vou falar nesse sentido. Ele vai aquecer aqui, passa uma água aqui por dentro. Essa água entra nesse reservatório e fica aquecida. A caixa d'água é para fazer esse abastecimento dele, para ele nunca ficar vazio. Aí depois você vai lá para a torneira ou para o seu chuveiro. Não, para banhar mesmo. Banhar na água Você não Só não? pra esquentar? Só pra esquentar? Já tomou beirada? Vou fazer uma pergunta. Já banhou em água quente? Eu só É, tomo tem formas de aquecer a água. Antigamente existia a serpentina. Não confunda com corcentina. Serpentina, o que a galera fazia? Você tem um fogão a lenha. Isso. Aí na região que aquecia muito do fogão a lenha, que é mais ali próximo das chaminhas e no forno, dentro da parede eles colocavam, talvez ainda tem casa que tem isso, uns canos de ferro. Se fosse de cobre, melhor ainda, porque ela aquece mais, por causa da condutividade térmica, por causa do calor específico, que é pequenininho. Então, o que acontece? Colocava várias voltas assim, ó, de canos dentro da parede. Várias. Alguns instalavam embaixo do fogão mesmo. Naquela plataforma do fogão a lenha, eles colocavam os canos passando ali. Vem a água gelada da caixa, ou talvez vinha direto de algum outro reservatório. Aí o fogão estava aquecido, era a hora que as mães colocavam os meninos para banhar, as criancinhas. Isso era uma condição para quem tinha mais uma graninha. A água aquecia ali e ia para o chuveiro. Era assim que falava uma das tretas para banhar de água quente. Se não fosse aquele baldinho também que subia, ou também no barro. banhei esses dias aqui na cidade, assim, lá em casa. Então o que acontece? Isso aqui é algo que aquece a água também para você banhar de água quente. Você instala, tem muitas casas por aí que tem. Geralmente tem casas em Cristalina aqui que a galera coloca para aquecer a água da piscina. Para não investir dinheiro para gastar energia elétrica para aquecer com um motorzinho. Beleza? Se meu sonho ser realizado, vocês vão estar no terceiro. Não sei se vai mexer não. Minha vontade era a gente fazer um protótipo disso aqui em cima daquele telhado ali. Mas se vocês vão descobrir aquilo, a gente fazer esse projetinho, sabe? Tem como fazer isso aqui com garrafa PET ou com garrafas de leite, sabe? Litros de leite. E a gente fazer sustentável. Fica baratinho. A gente faz e funciona. Fazer para expor depois. Mas continuando aí. Reservatório térmico, então você tem todo o sistema assim, ó. Vou tentar ver se você entende um pouquinho. A água fria vem da caixa. Aí eu te pergunto, ela entra pelo escano por baixo ou por cima? E aí? A água quente, a água da caixa que vem fria, ela entra por baixo ou por cima, você acha? Por baixo. Por baixo. A água fria entra por baixo, presta atenção. A energia do sol bate aqui, ó. As radiações batem nessa placa e ela fica quente.
A água lá dentro fica quente. A água quando começa a ficar quente, o que ela começa a ficar também? Leve. Aí ela começa a subir no caninho, que faz assim lá dentro. Aí ela sai pelos caninhos aqui de cima, ó, quente, e vai para o reservatório. Ele é de alumínio, para ajudar a aquecer também. Para ajudar a manter ele quentinho lá dentro. Beleza. Para manter o reservatório com água quente. Aí ele sai, vai para... Ele sai aqui, né? Por cima ainda, ó, e vai pela torneira. Então fechou. Na construção dos coletores solares, esquematizado na figura acima, um grupo de estudantes afirmaram que o tubo 1 é metálico, afirmaram que o tubo 1 é metálico. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é verdadeiro. É o que aquece, ele ajuda. O tubo tem que ser metálico, para ele favorecer, ele melhorar a eficiência do funcionamento. Possui uma forma de serpentina. Verdadeiro, eu acabei de citar um exemplo anterior. Talvez se eu não fizesse isso, eu nem tinha lido a questão. Não ia casar. Serpentina é aquela que eu falei para vocês, valem. Olha. 3. É pintado de preto. Verdade, por quê? Porque o preto é Isso. Está ficando bom. Falta muito Então aí. tem mais de uma certa aqui. 4. Vamos analisar aí, né? Talvez. 4. Recebe água fria em uma extremidade inferior. Eu comentei que sim. A água fria entra por baixo aqui, ó. Essa é a água fria. A respeito da caixa dos coletores, afirmaram que... A respeito da caixa dos coletores, afirmaram que... Caixa dos coletores, cadê? Ah, aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa plaquinha que recebe a radiação do sol. 5. A base e as laterais são revestidas de isopor. Não. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? O painel solar não precisa ter isopor, né? Não. 6. A tampa é de vidro. Vocês nunca viram aquecedor, não, velho? Não. Hoje, isso aqui está um pouquinho atrasado. Tem uns agora. Cara, na hora que você passa ali no antigo. Tem aqueles prédios que eram antigos, ó, um tempo atrás, não sei se era verdade de vocês. Sim. Tem uns prédios aqui, ó. Você vai nessa rua. Você nem fala que rua que é essa. A rua ali que você passa. Em frente, na lateral do cemitério. O cemitério tá assim, de você entrar, você passa nessa chão, vai reto. Lá embaixo não tem uns prédios? Sim. Se você olhar no rumo dos prédios, você vai ver que tem uma meia água. Não é uma meia água. Você vai ver que vai ter um negócio preto em cima do telhado. É aquilo aquecedor também. Só que os caras colocam umas fitas hoje. É tipo como umas fitinhas furadas por dentro para ajudar a aquecer. Então mudou o sistema também. Mas tem ele com a placa de vidro. Sim, também. Beleza. 6 também. Considerando as afirmativas feitas pelos estudantes, aquelas que favorecem a absorção da radiação térmica nesses coletores são. Ele quer saber quais dessas aqui que favorecem a absorção por radiação térmica. Uma que a gente sabe aqui é essa pintada de preto. Correto? Correto. Porque vai ajudar a absorver mais. Vou justificar todas aqui. O cano metálico ajuda também com a radiação? Sim, mas a ideia é por causa da condutividade. Aquece e transfere melhor para a água. Então é condução térmica, não radiação. Possui uma forma de serpentina. Isso aqui é para ajudar, tem uma quebra também, porque é o seguinte, você concorda comigo que se a água aquecer e fosse um cano reto, a água ia aquecer, ia subir, ia ter menos, vamos falar assim, não vou falar menos água, mas é uma palavra errada. Eu tenho um pouco aproveitamento. A água ia ficar aquecida, mas não seria tão suficiente. Se eu coloco menor eficiência, se eu coloco ele mais curvado, conforme a água vai subindo, ela continua aquecendo, porque ela está recebendo energia térmica. Então no final eu vou ter uma água muito mais aquecida do que se eu colocasse um cano reto para descer. Porque eu tenho uma distribuição melhor e ele ainda continuar aquecendo. Então seria para ter uma maior eficiência, o cano ia estar favorecendo por radiação. A4, a água recebe água fria pela extremidade inferior, isso é correto, isso não tem nada a ver com
com irradiação, isso tem a ver com convecção, você colocar água fria por baixo, para ser mais pesado, aí vai aquecer a água, vai ficar mais leve. Assim, que as bases laterais são revestidas de isopor, não. Pode acontecer de existir um ou outro, pode, mas não é. Em geral não é. Sim, com a tampa de vidro para favorecer por irradiação térmica também. Letra D. De novo, é letra D? Sim. 3 e 4. De novo, aproveitando aqui, que talvez você pode chegar um dia na sua casa, na hora que você comprar, não tem ele mais com aquela tampa de vidro. Eu te falei, se você passar ali no lado desse prédio que eu estou comentando, você olha lá em cima, você vai ver que tem um bocadinho, uns trem preto com drenado, umas fitinhas, água fria por baixo, aí ela não sobe no formato de zigue-zague, pelo que eu reparei, ela sobe direto, é para aquecer a piscina. Então a casa ali, ó, você passa assim, ó, cuidando das casas dos outros, você já viu? O prédio, o cemitério tá aqui na entrada, você passa aqui. Então você passa essa rua, aí tem um 10 Food, né, uma empresa lá assim. Tem mesmo. A Publi. Aí depois tem outra rua que desce, a rua que vai para as barraquinhas. Sim. Talvez você vai estar lá daqui uns dias. Eu também. A primeira casa à direita, então você desce aquela rua, você dá para ver o telhado dela e também tem essa tretinha preta lá. Casa grande, Então você desce, você vê o telhado assim, ó, aí tem um negócio preto em cima, umas fitinhas, é a aquecedor solar também. É o que eu falo para vocês, com o tempo passando, atualiza as coisas, ficou melhor. Perguntas? Não, senhor. Senhor. Vamos fazer essa 11 para acabar? Só falta 11? Só. Sim, senhor. Por que não é a 2 também? Então vamos olhar. A 2? É, quando você fala de serpentina. É que é radiação térmica. Você disse que também é? Então beleza. Se eu afirmar 2, tinha que ser 1 e 2. Não tem opção 1 e 2. Ou 2 e 4. Não tem opção 2 e 4. Ó. Irradiação. Formato serpentina, a gente pode considerar por irradiação. 3, que está de preto também. E 4, que é a única que justifica por irradiação. 1, condução. 4, convecção. As bases e as laterais são revestidas de isopor. Vamos considerar que sim, tem condução. Então, as únicas por irradiação é 3, 2, pela serpentina e opção 6, né? Eu falei 4, mas é 6. Só você marcar as alternativas aqui, ou é Ana alguma coisa, né? É Ana Clara. Clara, desculpa, Ana Clara. Não tem as opções tipo assim, ó, 2 e 6. Não tem opção. Tá vendo aí, ó? Ou também não tem a opção 2 e 3. Tem 2 e 3, letra B. Pois é. Ele quer saber de absorção de radiação térmica. De novo, considerando as afirmações feitas pelos estudantes, aquelas que favorecem a absorção térmica nesses coletores são apenas. As que vai favorecer são essas, né? A tampa de vidro e pintar de preto são favorecimento. O formato de serpentina pode favorecer, mas a ideia, igual eu comentei, é da eficiência. Oi, a ideia é por eficiência. Vai estar recebendo energia solar durante o momento do vai e volta lá? Sim. Vai estar recebendo energia por radiação? Sim. Mas quem está favorecendo isso? A tampa de vidro e ser pintado de preto. Mas não deixa por ser ter aquecido por irradiação. Mas quem está favorecendo é a tampa de vidro e ser pintado de preto. Mas não desconsidera. A gente poderia falar, tem sim, mas em consideração que não tem como eu favorecer, falar que a serpentina vai ser bem melhor do que o pintar de preto, só fazer a volta. Lembrando que fazer a volta seria a ideia de ter mais eficiência da água quente no final do processo. 11 para a gente ir embora, ficar em paz. O congelador é colocado na parte superior, pelo amor de Deus, nós já leu a questão anterior assim, pois o ar que se resfria nas proximidades dele aumenta e a densidade, aumenta a densidade. Então, se eu falar que aumenta a densidade, é a letra A, C e D e E. A letra B e C, B e D eu já elimino. O ar
quente que está na parte de baixo por ser menos denso. Então é a letra E. Não, C e E. Continuando. Nesse caso, o processo de transferência de energia térmica na forma de calor recebe o nome de Condução. letra E, então. Gente, eu Convecção. Bom dia. Convecção é pra fluxo. Pausa pra mim. Aperta aí, ó. É